mestre, amigo, e mais um momento de encontro aos companheiros que participam do estudo, acompanhado pela equipe espiritual que nos dirige. Que possamos, cada vez mais, melhorar a nossa inspiração, no cuidado, na leitura, para que possamos definir como tratar nossos irmãos menos esclarecidos. Senhor, abençoe essa equipe, abençoe nosso amigo Sérgio e todos que participam, para que possamos cada vez mais entender e compreender tudo que está escrito, porque tudo isso vai nos fortalecer e entender ao sofrimento de nossos irmãos, do qual tratamos sempre. Que a paz do Mestre Jesus continue abençoando a todos que participam, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Assim seja, filho. 1 minuto, 8 horas e 1 minuto, enquanto aguardamos ainda que assim seja. Os outros assim chegando. Estão me ouvindo, né? Preparando para a próxima atividade. Dá um tempinho. A tolerância, aqueles minutinhos de tolerância do trabalhador. Estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Tereza? Estou ouvindo bem. Vamos. Boa noite, Barreto. Boa noite. Boa noite, companheiro de jornada. Estamos. Boa noite. Boa noite. Esse capítulo 23, Fascinação, eu estou aqui com ele, a gente está chegando ao final, mas eu peguei aqui do Livro dos Médiuns, né, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, segunda parte, que são os itens, as perguntas que Kardec faz a São Luís, as perguntas principalmente a 16, 17 e 18, que é o que bate nesse capítulo. Kardec fala da mediunidade poliglota, como aqui está escrito, nós já lemos. André Luiz, como é médico, né, já no século XX, ele usa o termo de Charles Richer, xenoglossia ou xenoglossia, que significa língua estrangeira, que é que a senhora estava falando, numa língua da Toscana, região da Itália. Né? Então, Kardec pergunta, eu vou ler aqui uns trechos enquanto as pessoas estão chegando, se vier. Quando ele pergunta, é sabido que, se é assim, só na língua do médium deveria ser possível o espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Kardec está falando da psicografia, que Charles Richer irá chamar de xenografia. É sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição. Aí os espíritos respondem, nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício. Então, confirma o que eles disseram. Médium que fala em língua estrangeira ou escreve são raros, muito raros, Kardec coloca, né? O Divaldo Franco, a gente conta de dedo, né? O Chico Xavier escrevia em outros idiomas. Então, idiomas que eles não conheciam, né? Não estudavam. E depois que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Então ele está explicando o que aqui? Boa noite, Carmen. Estou lendo o Livro dos Médiuns, não estou começando ainda não, capítulo 19. Mário, mas pode ter também de outras reencarnações, né? Essa bagagem. É isso que a gente viu. Mas é isso que a gente viu. Então está dizendo o quê? Por isso que é um processo de sintonia. Então, para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem-se servir de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Então, esse processo aí, como os estudos dos outros autores falam, na mediúnica não tem proveito. A não ser que algum médium fale inglês, fale francês, chega um espírito falando isso. Se o grupo não fala, os benfeitores não levam o espírito para isso. Porque os espíritos não conseguem se desprender a linguagem do pensamento. Vocês pegaram o capítulo 19,
eles vão dizer aquilo que é a meta. A linguagem nossa é do pensamento. Na Terra é conhecido como telepatia. A mãe que pressente que o filho está passando por um perigo, como se estivesse chamando ela. Então a linguagem é do pensamento, mas nem todos os espíritos, ao desencarnar, desencarnei na Inglaterra, eu não vou conseguir exprimir o que eu penso em inglês. A minha cultura é toda de uma região. Então eu chego para o médium no Brasil, ele não consegue, se ele não teve uma vivência, como Teresa falou, na Inglaterra, assimilar aquilo ali. Ele não consegue assimilar para pensar no inglês. São raros os médios que assim o conseguem. Então ele diz aqui, nem todos os médios são aptos. Aí ele diz, a aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha, é o que Teresa falou, está no item 17 do capítulo 19 do Livro dos Médios. É a pergunta e a resposta para Teresa. A aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha. Não, eu vou desligar o coisa aqui, Ferreira. Cara. O cachorro aí tá falando em latim. Eu vou tá desligar. Falando em latim. Toda vez que começa, ele começa a latir, aí eu tenho que desligar. Ele quer evoluir também. Então, não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência? A pergunta de Teresa já estava aqui. Em outra existência, e de haverem guardado a intuição dela? Resposta de São Luís. É certo que isso se pode dar, mas não constitui uma regra. Com algum esforço, psicografia ou xenografia, né? Como a gente pode pegar no termo atual. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhes é própria, palavras que não conhece. Então ele está dizendo aqui. Aqui ele não fala da psicofonia. A psicofonia quase é impossível. André Luiz já falou que é impossível. Certa, positivamente não. Mas, Teresa, se eu for um médium que vivi na Inglaterra, tenho nos meus arquivos, no meu perispírito, o idioma em inglês, e o espírito quer escrever, ele pode usar da xenografia, né? A xenoglossia fala, xenografia escrita em língua estrangeira, ou, como Kardec, mediunidade poliglota, né? Ele pode, só que ele vai escrevendo isso, vai ter uma resistência. Eu não vou ler aqui, mas Kardec, para vocês pegarem depois, se não quiser, porque eu li todinho antes, e é imenso o comentário de Kardec. São capítulo é imenso. 224, 1 a 2, 25. Kardec vai responder, da 225, 3 páginas, entrevistando Erasto e Timóteo, para explicar sobre isso. Ele vai dizer, o mesmo médium que eu queira falar, o espírito quer falar inglês por mim, para comprovar a imortalidade da alma, vai ter que pegar letra por letra. Então, love, L, controlando como os meus centros motores, o centro da fala, o centro motor que comanda o braço, Carmen. Então, na área cerebral, ele vai dizer isso aqui é século XIX, mas ele fala centros, os centros. André Luiz já pode explicar como isso é melhor. Então, vai utilizar, projetar o pensamento no meu cérebro, anular o centro motor que comanda o meu braço, por isso que Divaldo falou. Divaldo fala, o espírito toma o meu braço, né? Mas não é que ele enfia a mão no meu braço. Ele projeta o pensamento no meu centro motor que comanda o braço direito, geralmente é no lado esquerdo, o braço direito, o braço esquerdo, o hemisfério direito, né? Sempre é assim, segundo a neurociência. Ô, Mário, deixa eu te falar uma coisa. Eu presenciei uma comunicação em português para mim, em outra língua, para um componente que falava outros idiomas. Então, eu ouvia português e ele ouvia inglês. Isso, tem, Divaldo fala isso aí. É um tipo de faculdade, né? Um tipo de faculdade raríssima. Impressionada com isso, como é que podia? É um tipo de faculdade raríssima. É achando, né? É uma língua estrangeira, mas tem Zimmermann escreve sobre isso, eu não tenho aqui agora para pegar depois. O Zalmino Zimmermann. Então o espírito aí vai pegar letra por letra o meu braço, love, I love you, eu te amo, né? O meu inglês só vai ter isso, né? The book on the table,
The book is on the... A caneta está em cima da mesa. É o inglês que eu aprendi no primeiro Você sabe grau. mais do que eu, to be or not to be. Ser ou não ser. Ser ou não ser. Então veja que dificuldade. Isso é para quê? Na mediúnica não vai ter interesse. Então ele vai, cadê? Isso é para comprovar a imortalidade da alma. Rapaz, Sérgio não fala inglês, está escrevendo inglês, mas pela fala não teria. Porque pelo braço ele anula meu centro motor e ele está comandando meu braço. Então é como se ele estivesse usando uma cesta de bico, como era a mesa girante. Mas I, letra I, L, O, veio, love you. Então eles conseguem fazer isso. Mas na fala será impossível, segundo André Luiz. Positivamente, não. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Então, a mulher viveu há 1000 anos com esse espírito. Já deve ter tido reencarnações com ele. Mas se não teve a base do trauma, foi na Toscana, na Itália. Está no passado dela, no subconsciente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre, por meio de impulsos automáticos, nas energias subconscienciais, ou seja, no inconsciente dela, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Então ele separa aqui o espírito. No passado, ele foi um legionário de Hugo, e ela sua amante. Ela mandou ele estrangular os pais dele. Ele assim o fez, né? E depois ela abandonou ele. Toda a causa da sua infelicidade, por a morte da coisa que ele fez, pelo livre-arbítrio, ele descarrega nela. Então eles têm 1000 anos de ódio. Então eles são totalmente afins. Ainda buscando entender essa situação desse casal aí, às avessas, eu estou aqui pensando, se por acaso ele mandou, certo, Ela mandou ele estrangular os pais. Ela mandou ele matar os pais. Beleza. Ele aí fez isso. Se por acaso ele ficasse com ela, talvez ele não odiasse tanto. E o ódio é porque matei meus pais e essa infeliz não ficou comigo. Quando ele vier na próxima, mediúnica, eu vou pedir para você doutrinar ele. Aí você vai dizer isso a ele aí, aí você vai dizer, aí você vai dizer, se você ir a ela, quem sabe não vai dar um jeito. Eu acho que eu vou pedir a Tereza. O Carmen aí que vai ser estrangulado, eu vou mandar ele, Carmen, por causa de família, com Cristina Rocha. Ô, Jailson, a gente está na página 217. Porque agora, para mim, não vai dar para doutrinar mais. Porque eu já estou desabafando com mediunidade. Então é capaz de eu receber. Agora vamos continuar. Então ele está dizendo o quê? Agora é um médio analfabeto. Ele continua, né? Quando um médio analfabeto, isso também está no capítulo 19, do Livro dos Médios, é uma pergunta só. Vou ler a pergunta primeiro para a gente depois entender, que a resposta é bem curta. Kardec pergunta, poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Eu estou lá na mediúnica, eu sou analfabeto. Ele não está falando da psicofonia, que a psicofonia, o espírito projeta a imagem mental, e eu falo. Mas eu vou escrever uma mensagem de um espírito sendo analfabeto. A resposta, sim. Teria dificuldade. Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica. Então ele está falando dos centros mecânicos, dos centros motores do cérebro. Por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médiuns desenhistas que nunca souberam desenhar. Então quem não sabe desenhar, né, desenha um cavalo. A pessoa tem que seguir. Eu desenho desde a infância, porque eu trago isso da encarnação. Né? Desde 5 anos eu comecei a desenhar essas coisas. Nunca. Então, mas quem não tem, quando eu vou ensinar aquela dificuldade, aquilo que você pega, faço 3, 4 pontos, eu faço desenho para o meu neto, né? Ele vai botando os pontos, eu vou fazendo os desenhos. Na escola que eu trabalhava como porteiro, até hoje tem lá os desenhos que as professoras me pediam para ir em todas as festas. Tudo que é de criança eu fazia lá. Se for no Recanto do Sol, a faixa que está lá foi eu que pintei. Então, aquilo eu trago. Mas se eu não trago isso, olha a dificuldade. Então, um médio analfabeto, como é? Dá para fazer? Dá.
Então vai dizer, eu vamos botar assim, bom dia, meus irmãos. Imagine escrever isso, eu sou analfabeto. Vai acabar a mediúnica ainda como se a gente escrevesse, eu treino as duas mãos, né? Eu treino as duas mãos para escrever. Mas é como se a pessoa não tivesse o domínio da esquerda e tentasse escrever. Isso. E aí a coisa saía meio desordenada. Eu não desenho com a esquerda. A mediúnica toda. É isso, por isso que isso até aí... para Mário, teu neto, você desenvolve ele escrever com as duas mãos, que aí ele vai desenvolver os dois lados do cérebro, porque ele ainda está na fase de compreensão, ainda está fácil de assimilar. Se você treinar ele, fazer o alfabeto, aí ou cobrir lá, ou seja, que é a faixa de idade dele, você coloca ele com a direita e depois você coloca ele com a esquerda. Faz isso um exercício constante, ele vai desenvolver os dois lados do cérebro. Isso aí. Diga, Barreto. A gente diz assim, mas nos evangélicos, quantos evangélicos não sabem nem ler e trabalha com a da Bíblia, que eu fico impressionada como eles fazem aquilo. Porque eles memorizam. Memorizam. Ela não sabe ler e ela sabe citar a Bíblia toda. Ô, Mário, tocaram nesse ponto aí do evangélico. Peraí, deixa o Barreto terminar. Senão, eu digo isso porque eu já presenciei, eu tinha uma pessoa lá em Santo Amaro que ele não sabia ler, mas, menina, eu ficava impressionada como era, que mesmo memorizando, a capacidade dele memorizar tudo aquilo ali, a mesma coisa eu digo, pode ser numa mediúnica, né? Uma pessoa que não tem entendimento e receber uma entidade dessa e conseguir traduzir, não no estrangeiro, mas no português mesmo, e faz uma comunicação, um atendimento assim, perfeito. A resposta disso está na questão 17 do capítulo 19, que é anterior. É certo que isso se pode dar, mas não constitui regra. Aquilo que a pergunta que Teresa fez, e aqui eu li para responder. Proverá de circunstância de lhe ter sido familiar essa língua em uma outra existência, o médico, e de haverem guardado a intuição dela. O outro leu a Bíblia, que nós já lemos, por centenas de reencarnações. Os espíritos revelam isso. O espírita chegou depois de ser católico, de ser protestante, né? Então a gente já leu a Bíblia muitas e muitas encarnações e guardamos a intuição dela. Decorar é fácil. Então chega na hora fácil, seja evangélico, seja o que for. Então o analfabeto também pode, mas ele está falando só aqui da psicografia. A psicofonia, imagine. Porque o médium, a capacidade receptiva do médium projeta o pensamento, a imagem, ele tem que falar. Depois que eu sintonizar, eu falo. Aí a comunicação se desenrola, né? Eu não posso interferir. Mas como é que vai desenrolar uma palavra em inglês se eu não tiver uma vivência em uma outra existência? Aí tem que ter o arquivo, né? Na mente. Né? Se eu não encarnei em um país com uma língua estrangeira, daquele língua, eu não vou conseguir passar. Eu posso passar até uma psicografia, mas o pessoal vai dormir, como o Carmen falou. Porque letra I, letra L, A, O, love, letra O, letra V. Então ele vai dizer aqui nos comentários finais, que eu não vou ler do Livro dos Médiuns, né, para não perder, mas quem quiser, são 3 páginas, Kardec entrega itinerário. Ele vai dizer, essas comunicações são curtíssimas, de língua estrangeira, só se serve para demonstrar ao público estranho a imortalidade da alma. Não há interesse de levar para a mediúnica. Não há nenhum, porque se tornaria enfadonho. E quem está na mediúnica pressupõe o espírito erástico, que não precisa mais do espírito provar para a gente que existe espírito ali. Né? Porque senão, e o que precisa na mediúnica é socorrer quem está ali. Não está tendo nem paciência para escutar a mensagem que traz logo no início, quanto mais para dar uma tradução de línguas. Então, eu vou ler aqui agora. Quando o médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Né? Tem um telefone tocando, não sei de quem é.
Vou ver de Carmen aqui, que é um que tá ligado. Vou tirar. Não é de Carmen, não? Eu desliguei lá. Era o dela. Então, ele não está dizendo que o outro está falando. Que o outro passou o espírito, a partir daquelas comunicações que aquele possível médium analfabeto escreve, não escreve no mesmo idioma, em português. Mas ele é analfabeto, não precisa nem ser de língua estrangeira. Ele não removeu a ignorância do outro. O que aconteceu? Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo a resposta para Teresa de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada, tanto quanto da Bíblia, a conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros, eles trazem aqui, já existia a descoberta dos centros cerebrais, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Ele não pega na mão do médium, não abre, ele projeta o pensamento na mente do médium, né, o seu perispírito, os seus centros cerebrais, anula, então ele utiliza o braço do médium, né, como se fosse o braço dele. Então ele está ali projetando o pensamento. E aí escreva. Né? Mesmo assim, há uma dificuldade imensa, como está no livro dos médios. Letra A, letra N, letra O, letra R, amor. Agora não sei o que lá. Imagina os espíritos só para provar a imortalidade, quando é autorizado para alguém, né? Um público não espírita. O público espírita não precisa de prova da imortalidade, né? Porque ele já sabe, porque senão ele não é espírita. Né? Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir então que, se a enferma fosse apenas médium, aí é interessantíssimo, sem o passado que lhe dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria, né? Da Toscana, da Itália. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo, afinidade e sintonia. Por isso que ele falou que o problema é de sintonia. Se ela fosse apenas uma média, fosse para mediúnica, fosse sem aquele passado, com aquela entidade que você tem, Emmanuel, Chico Xavier, 2000 anos que a gente sabe. Né? Primeira encarnação que a gente sabe, de Chico Xavier, como Flávia, filha de Emmanuel. Divaldo fala isso abertamente, os outros. Chico confirmaram que Jesus curou da Hanseníase. Então, a partir dali eles vão reencarnar juntos várias vezes. Aí não tem detalhes da de Chico, só de Emmanuel. Mas eles estão várias vezes juntos, estabelecendo laço de afinidade, ou se quiserem chamar de almas gêmeas, estabelecendo, vem como filha, vem como esposo, vem como mulher, né? Então, estabelecendo laço, vem como irmãos, companheiros de trabalho, amigos, estabelecendo profundos laços de afinidade. E aí, quando você assim, eu tenho 1000 anos com Carmen, como irmão, como pai e filho, como mãe e filha. Aí reencarno agora, encontro o Dalva no trabalho. Rapaz, é como se tivesse encontrado Carmen no trabalho, é como se tivesse encontrado uma pessoa tão querida, e é mesmo. Rapaz, nós somos colega de trabalho, eu trabalho aqui há 5 anos, mas com você chegou hoje, nós já somos tão amigos. E aquilo se estreita mais, ao ponto de eu chegar em casa, Carmen sentir alguma coisa, eu pegar o celular, Carmen está passando alguma coisa, minha colega de trabalho, eu ligar. Ligação telepática não se dá sem afinidade no tempo e sintonia. Telepatia é sintonia mental, mas ele precisa ter uma afinidade. Então ele está dizendo aqui, ele afirma, se eu sou só médium, na mediúnica, sem esse passado, digamos, com essa entidade que queira se comunicar, ele quer falar inglês, não vai dar para sair. Não vai dar. Ele vai projetar o pensamento e vai desistir. Você vê isso no livro Memória do Suicida, a dificuldade. Português, eles falam. Para transmitir o seu pensamento a médios no Brasil, em português de Portugal, que não é tão diferente, mas ele cita a dificuldade. É por isso que no livro ele fala, se eles soubessem pelo menos o Esperanto, a linguagem universal, facilitaria. Mas eram médiuns simples do Nordeste do Brasil, eles conduzidos por Bezerra de Menezes. Então, ele sente a dificuldade de português
de Portugal. Imagine se eles viessem na Inglaterra. Como é que eles iam projetar aqui no raio de luz, no semente de luz, se não há médios, se não houver médios com essa afinidade nesses países, vivências reencarnatórias nesses países. E mesmo assim, que o médium receba e passe, se Dalva estiver na mediúnica, Carmen, não entender isso, vai ficar todo mundo assim. Como é que ajuda? Aí você vai ficar aplicando o passe. Alguém está entendendo aí? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Não fala inglês? Quer dizer, isso aí, a gente vê como é que é o projeto da espiritualidade. Por que a gente não recebe o espírito assim? Porque é uma direção espiritual. Né? Agora, se houver, como eu vi, eu falei, o pai de Itamar, falando numa língua alemã, com um homem que estava fugindo da ditadura militar e chegou para a reunião, depois ele pediu comida, água, né? Que era só mato, como era Cajazeiro, ele se escondeu aqui. Ele lutava armado contra a ditadura militar no Brasil, se escondeu nas matas. Então o Soerato começa a falar em alemão, ele toma um susto, vem para frente, eu tinha uns 10 anos. O Soerato não sabia. E ele entendeu, ninguém entendeu nada a não ser ele, né? Mas ele entendeu perfeitamente. Aí o espírito disse, ele quer água, quer isso, quer uma carona, foi dizendo ao Ni. O próprio Soerato, o médium, ia traduzindo. E a gente ficou totalmente com o queixo caído, que a gente não tinha estudo nenhum de Kardec. Então, como é que pode isso? Como é que pode, Soerato? Um agricultor falando em uma língua. Oi. Mário, Oi. Boa noite a todos. Me tire uma dúvida aqui. Mas isso não foi agora, não. Você está falando. Não, o pai de Itamar já morreu. É fundador do centro. Fundador do centro, o pai de Itamar. Não, eu sei, eu estou entendendo. Sei. Não, mas você falando do espírito que vem falando em línguas, é rapidinho. Pode dizer. Mas isso não foi agora, não. Eu me recordo que eu estava no dique daqui do Tororó. Foi um pleno dia de sol, mas eu não estava sozinha. Eu estava com um grupo de colegas. E a gente sentou naqueles banquinhos, né? Ali, perto do lago, ali no dique mesmo. Só que estava passando um grupo de pessoas evangélicas. E aí, uma delas se afastaram desse grupo, entendeu? E aí ela ficou próxima a gente, só que a gente fez de conta que não ouviu, né? Alguns deles diziam assim, vamos embora, eu não gosto desse lugar. Aí essa moça que ficou para trás, essa senhora, ela começou a falar em língua nagô, aquela língua assim, se eu não estou errada, eu não sei, me corrija, qualquer coisa assim, eu não me importo. É africana, entendeu? Aí um dos meus colegas, tinha um homem no meio também, ele está na doutrina espírita há muito tempo. Eu já tinha ouvido, mas eu ainda não estava direcionada como eu estou agora. Ele aí se afastou da gente, a gente se afastamos também, e ele foi até a ela. Você está entendendo? Aí ele tocou nela, não sei o que foi que ele fez, e aí a gente só escutou assim. Ela diz, meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu tive que afastar do meu grupo, porque todo amor que eu piso aqui, eu fico fora de mim. Entendeu? E o grupo já estava lá, o grupo dela já estava lá na frente. Então, deu para perceber que as pessoas que vieram com ela, vieram só para satisfazer a vontade. Você estava entendendo? Onde ela está ali no dique do Tororó, porque eles estavam comentando, falando muito mal sobre as estátuas, né, que tem ali. Mas aí ela foi, se encontrou com o grupo, aí ele relatou coisas rapidamente, mas não foi nada para assim, fazer fofoca, nada. Aí ela disse que ela se sente à vontade, entendeu? De ela estar ali, no dique, observando a natureza, mas que isso não é a primeira vez que tinha acontecido, que ela agradeceu a ele por ele ter dado essa ajuda, entendeu? Aí eu estou vendo a gente estudando, desde a semana que passou, a gente relatando esse assunto, e agora me veio na mente. Você vê, né, como é as coisas. É um processo de mediunidade, ao contato ali com os orixás. Ela falou, alguma entidade ligada da África,
de matriz africana, a tomou, embora era evangélico, e falou, o que é que um pesquisador faria? Gravar, né? Para ver se é uma glossolalia ou uma glossolalia, não sei, ou uma xenoglossia. Né? Xenoglossia, língua estrangeira. Aí você vai ver que é uma entidade autêntica do mundo espiritual, utilizando nos arquivos da memória daquela senhora, embora seja de outra crença, e ao contato com aquelas imagens, é o gatilho que lhe evoca do subconsciente, das energias do subconsciente, e pela vivência que ela deve ter com essas entidades, com essa entidade da África, ela passa a falar numa língua africana. O pesquisador, como o Bozano fez isso, há um livro, Xenoglossia, ele gravava, anotava, né, porque não tinha gravador, gravo, no caso hoje gravo, leva para alguém que fale a língua africana, para ver se é uma glossolalia ou uma xenoglossia. Glossolalia é uma língua ininteligível, é a chamada língua do Espírito Santo, que segundo a Federação Espírita Brasileira, não sou eu, porque está gravado, é o MEP 1 e 2, o mais atual que tem, está aqui escrito, que eu estou lendo. Glossolalia seria então apresentar balbucios que simulam sons ruídos de uma língua estrangeira, porém são inteligíveis. É uma pseudolíngua, geralmente encontrada em processos obsessivos graves. Abre parênteses, fascinação. Então você vai ver... Aí que entra, eu estava assistindo uma palestra essa semana com Peroba, e falando que a mediunidade ela não é exclusividade do espiritismo, que a mediunidade é uma coisa muito do ser e muito antiga. E a mediunidade em qualquer religião, em todas as religiões, tem a mediunidade. Agora, cada um dá a sua denotação, né? A mediunidade é do ser humano. Então, André Luiz coloca isso na evolução dos mundos. A mediunidade é um sexto sentido. A gente está lendo aqui. É o sentido novo, está no livro de Jailson. A palavra é essa, Missionário da Luz. Por que está radicada na glândula pineal? Quando é uma antena, é um sentido. Nós desenvolvemos 5 sentidos. O primeiro foi o tato, 2 bilhões de anos atrás, quando éramos micróbios no leito do fundo do oceano. André Luiz vai narrar isso no livro Evolução dos Mundos. Aí desenvolvendo o último, que todas as religiões falam, a era do espírito, o sexto, é nesse milênio. A mediunidade é patrimônio do espírito. Então, quando encarnado, quando o homem atinge a razão, o espírito, nas cavernas, ele já começa a utilizar de uma maneira bruta a mediunidade. Agora, nesse processo, segundo os espíritos, do terceiro milênio, a humanidade prevista por Jesus, velhos terão visões, teus filhos terão sonhos. Então a gente vai ver cada vez mais coisas acontecendo na Terra. Coisas gratificantes, elevadas e coisas de uma barbaridade sem comum. Onde é que eu estou mais próximo com minha antena? Com aqueles irmãos infelizes ou com o superior? Então vale a pena a gente ver o que é que chega no nosso pensamento, porque agora não tem mais jeito. Soltou o freio e aí vai ser o desenvolvimento dessa faculdade. Então vai para um evangélico, todo mundo vai. Vocês vão ver cada vez coisas mais e mais e mais e mais na Terra. Então vou ler aqui, continuar lendo. Cadê? Ele repete isso, né? Cadê? Onde é que eu parei? Sim. Sim, sem dúvida, não foi isso? Cadê? Foi, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida alguma. Em mediunidade é também o problema da sintonia no tempo. Então, eu repito. No parte bom, Chico Xavier, Emmanuel, 2000 anos. Então, eu estava relendo a biografia dele. Não se atinge uma sintonia daquela sem muitas encarnações juntos. Então, demanda tempo. Tempo. É óbvio, para todos nós, é muitos anos, muitos séculos de estrada caminhando juntos para terem uma sintonia. Então, com aquele exemplo que eu dei, eu e Carmen, digamos, se a gente tem 1000 anos juntos, eu posso encontrar Carmen no trabalho. Ela é minha alma amiga, irmã. Daqui a pouco a gente estabelece um laço de amizade, porque vem do passado, e o que Carmen sente em casa, eu sinto
Vou ligar porque Carmen está precisando de mim. Mas você conheceu essa pessoa outro dia? Qual o caso? São os amigos do passado. Então, a esteira do tempo que vem naquilo ali. E de olhar vago acentuou. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes da água, né? Agora é uma imagem filosófica. Cada qual tem o seu nível. Um rio. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que eles são peculiares. A água na superfície. A gente recolhe, a gente vê o reflexo do sol, das árvores, do nosso rosto, tira para levar para casa, né? Recolhe a água da flor da pele, da superfície. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas que são trazidas à superfície. Então, aquelas do fundo podem ser utilizadas para uma hidrelétrica. Né? Você pode utilizar aquele manancial profundo de um rio, de um mar, um manancial para formar ali um lago, uma hidrelétrica. Então, ele está falando aqui o quê? O meu consciente com o meu inconsciente, ele está usando uma imagem. O meu inconsciente é uma água profunda, de 1,5 bilhão de anos. Todos nós, segundo André Luiz, os espíritos que são da Terra. Porque há outras ovelhas que não são deste aprisco, que são muito mais velhas, mas o espírito terrestre, carne, até chegar à razão, demorou 1,5 bilhão de anos. Livro A Evolução dos Mundos. André Luiz é textual. A partir de lá, carne, quando ganha a razão, o livre-arbítrio, ela vai sendo solta pela mão dos guias dela e vai reencarnar em quase todos os países que vieram antes do Brasil. Veja como a gente tem estrada no tempo. Então, as águas do meu inconsciente são absolutamente profundas. São profundas. Aquilo que eu estou na encarnação é a água flor da terra. Mário Sérgio, casado com Ed, 2 filhos. O que é Mário Sérgio? Isso é só uma personalidade. E o passado? Quantas encarnações? Quantas passagens na Europa? E outra coisa, Mário, isso também nos leva a concluir que a nossa evolução necessariamente não foi aqui na Terra. Viemos de outros orbes. Alguns são da Terra, segundo Jesus, né? E outras são de outro aprisco, né? Ele fala isso na Bíblia e o Espírito fala. Adé Luiz coloca no livro A Evolução dos Mundos. Há espíritos terrestres que, em média, os terrestres, eu não tenho como identificar quem sou, mas 1,5 bilhão até chegar na idade da razão é o dado livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Agora há outros que são mais velhos, né? Então a gente pode ver um Leonardo da Vinci, que aí esse a gente sabe, o Espírito Camilo fala, ele veio a convite de Jesus, uma encarnação só e foi embora, né? Um gênio, né, da Idade Média, planejou o helicóptero, planejou a roupa de mergulho, todo mundo achava que era só um desenhista louco, mas depois tudo surgiu, porque rindo, aí o pessoal fica ligado porque ele era homossexual. É a única coisa que preocupava. O povo só se preocupa com um porque detalhe. ele morava com um rapaz. Não, Um detalhe. gênio, é a mesma coisa de Santos Dumont, um gênio, Um mas porque era detalhe. homossexual, o povo só se Não vai pegava nisso. alterar em nada. Então vamos lá. Então ele faz uma imagem aqui da nossa cabeça, né? Mário Sérgio é água, flor da terra, personalidade, com CPF e um RG. Mas Mário Sérgio tem águas profundas, né? São forças latentes, que se for conveniente utilizada, como dessa moça aí, vão ser trazidas à superfície. Mas se forem convenientemente utilizadas. Se não for, o problema a gente tem que passar para o capítulo anterior. A imersão do passado, o trauma, a mulher que tomou a facada. Por isso que ele fala assim, ela pode ser médium no grupo? Pode, mas tem que curar ela primeiro, porque ela está trazendo, emergindo do seu inconsciente, ou dessas águas profundas, como ele diz, mas de uma maneira desordenada. E uma água, quando projeta desordenada, arrasta a cidade, destrói tudo. É isso? Então ele traz uma imagem filosófica aqui. A lição era de subido valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Né? Conjugando nosso esforço, ajudar a moça, né? e o espírito obsessor,
Conjugando nosso esforço, separamos, de alguma sorte, o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Estão unidos, Dalva, telepaticamente. Ele afastou, né? O espírito está se embolando com ela. Aos olhos dos encarnados, está vendo só a mulher falando uma língua estranha, né? E gritando, dizendo que está sendo enforcada. Mas quem está vendo o espírito enforcando ela mesma. Através de paz, retirou ele. Mas eles continuam ainda pela essa fusão, ou seja, o imã e o prego. Alguém pega o prego e puxa do imã. Mas o prego mesmo distante ainda está no campo magnético de atração do imã. Ele foi afastado, mas ela continua com seu campo mental e ele vinculado naquele campo. Se largar, volta para o outro. Mário, e na hora do sonho, ela ainda se encontra com ele para brigar. É por isso que isso aqui, hein, tá vendo? Dá para fazer uma reunião de desobsessão para essa senhora sem perguntar ao guia? Não dá. Não dá. Porque por mais que a gente ame a ela, queira o bem dela, ela está no campo, na fusão magnética, o magnetismo, a atração, a repulsão do outro. O outro está à distância. Vamos ver quando ele foi levado para outro local. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando a certa organização socorrista. Tirou ele do ambiente, mas ela continua e ele no mesmo campo magnético. Se soltar, um volta para o outro. Então como é que eu vou fazer uma reunião de desobsessão sem consultar o guia? Porque não vai adiantar de nada. Porque os dois estão no mesmo campo. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em via de sufocá-la. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulus esclareceu. Veja que é um trabalho... O Raul está aplicando o passe também, mas os guias estão fazendo... O nosso trabalho é tão insignificante que quando eu leio isso aqui eu fico até triste. Porque você vê quem faz tudo é os guias, né? A gente não faz nem 10%. O guia está aplicando o passe de reconforto nela. Agora, e vai dizendo, agora é apenas o fenômeno alucinatório, natural, em processo de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mesma estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sob o outro. Então, para qualquer pessoa que não fosse espírita, ela está sob alucinação. Leva ela para o psiquiatra para tomar medicação. Porque ela está vendo um homem, ela está dizendo aqui, a estrangular seu pescoço. O médico está vendo ela com a mão no pescoço e sufocando. Bom, isso aí é um fenômeno de alucinação. Toma-lhe remédio. Né? Isso não tem... Quer dizer, porque ela está dizendo, um homem está me estrangulando. Você olha e não vê nada. A pessoa se embolando pelo chão, sufocado, sufocando. O médico vai ter que, claro, providenciar os recursos da medicina. Né? Mas nos bastidores, o que é que o guia está vendo? O espírito foi retirado, mas ela está, o espírito é o imã, ela é o prego, afastou, alguém pega o prego, puxa, fácil. Mas estão no mesmo campo. Se soltar o prego no mesmo campo, o prego volta. Então eles estão ligados, ó. Que André Luiz chama no livro, o livro menos lido de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. A ligação mento-eletromagnética. A mente e o eletromagnetismo. Elas estão totalmente vinculadas, mesmo à distância. Como é que eu posso dizer ao marido dela que ela vai se curar com 300 passes e com 2 sessões extraordinárias? Então, qualquer centro espírita sério jamais vai promover isso. Porque qual é a solução? A solução está aqui no capítulo final. Né? Qual é a solução para esse casal? Porque eles estão vinculados telepaticamente. É como eu citei, eu e Carmen, 1000 anos de encarnação, encontro Carmen no trabalho. Carmen tinha 5 anos naquele trabalho, encontrou a mim, mas a amizade foi comigo. Como é que você... Eu estou 5 anos com você e você agora está amigo desse rapaz. E amizade pura, né? Não falando nenhuma amizade com outro interesse, como acontece. Uma amizade que um sai do trabalho e a amizade continua para até o resto da vida. Reencontros do passado, né?
E é o ponto de um sentir o que o outro está passando, se antecipar. Há uma ligação telepática. Então, pelo bem é neutro, tudo isso é neutro. Pelo bem, Chico, Emmanuel, esse exemplo, eu e Carne, tanto quanto pelo ódio, 1000 anos juntos. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador qual o remédio, né? O remédio definitivo à dolorosa situação. Ao que respondeu com grave entônio: a doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso, Ferreira. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho. Mãe e filho. Não há alternativa. Não há reunião extraordinária. Não há Bezerra de Menezes conversando com ela junto com Francisco de Assis e Joana de Ângeles. Não há a solução, não há alternativa na obtenção. Mas, Mário, você diz assim, eu sei, eu estou entendendo todo o estudo, mas mesmo assim, com toda essa, a gente sabe disso, mas você já pensou, mesmo com todo esse aparato todo, que a gente sabe que não tem solução, mas a gente tem que dar o socorro, a gente não vai dissipar todo o caso, mas o socorro é necessário mais mediúnica, para aliviar um pouco então, o sofrimento. Se você não vai dar entendeu, solução, mas vai aliviar um pouco. Você viu que ele falou o quê? Que Tereza destacou. O que Tereza destacou na terceira reunião? Lei de cooperação, boa vontade. Você lembra, Tereza, que está aqui escrito? Né? Então, o que a gente pode fazer? Cooperar. Se a informação que a gente não está adiantando de nada, é complicado. Não, é porque você pegou o pé da letra. O que eu falei é alguém fazer uma reunião extraordinária sem consultar o guia. A reunião extraordinária é permitido. Uma situação dessa. É permitido no livro Desobsessão, a reunião extraordinária. É orientado no livro Drama da Obsessão. O Bezerra orienta, de 10 médios, o Bezerra toma médio, destaca só 4. 2 doutrinadores e 2 médios. Os outros não podem ir, ele não explica por quê. Mas se não é um grupo que tem Melinda, o grupo aceita. Se é um grupo que tem Melinda, já era. Né? O Espírito só destaca 4. Então, e aqui ele cita que nós podemos cooperar com oração, com passe, com mediúnica. A mediúnica a mulher não vai, né? A mulher vai receber só o passe, vai levar a garrafinha dela de água, vai assistir as palestras e tudo. Agora, a gente fazer uma reunião sem consultar o guia, aí eu vou reler aqui para terminar e vocês falarem. Para finalizar o capítulo, vocês falam. Não há, neste caso, alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Em seguida, deixando-os pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado e exclamava: louvado seja Deus pela glória do... Eu estou entendendo o que você está falando, eu estou entendendo. Eu estou reforçando. Eu sei que a gente existe a simbiose, que se por acaso o espírito realmente houvesse desligamento, vai desencarnar, porque já estão tão ligados um ao outro, que não tem. Eu falo assim, do desânimo de você. Não, você diz assim, dá até desânimo do trabalho. Que aí já pensou, a gente desanimar, ninguém vai querer trabalhar. Foi por isso que eu citei aqui a lei de cooperação, a boa vontade. Está aqui no capítulo, não vou reler aqui. Diga, Jesus. Eu entendi. Eu estou entendendo, Mário, eu estou entendendo. Eu sei também. Foi bom você falar. Diga, Jesus. Não, eu entendi quando fala assim que não há alternativa, mas não há alternativa na lei da mudança, vamos dizer, de mãe e filho. Pode ter muitas interferências de ajuda, de tudo, será bem-vinda, mas não há nenhuma interferência que deixe de mudar esse sentido aí, deles ter que passar por essa situação de mãe e filho. Ele pergunta qual o remédio para esse caso. A doente está sendo preparada, ou seja, está sendo cuidada. Está sendo cuidada pelos encarnados de sempre, pela medicina, por tudo, tendo em vista a solução justa para o caso. Qual a solução justa para o caso? Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho. A lei de Deus é isso. Não há alternativa na obtenção do trabalho redentor para ambos, se não for no lar. Por isso que ele encerra: louvado seja Deus
pela glória do lar. Aí, vai dar certo na encarnação? Não sei. Esse menino pode matar a mãe. É isso que eu estou dizendo, vai ser um A trabalho mãe, agora, não é? Vai ser um trabalho duro esses dois isso. juntos. É Por isso quê? que eu pensei aqui, um grande E desafio se ela aí. abortar ele? Gigante O que é mais comum? É onde a gente vê a discordância, né? De filho não gostar de pai. Existe essa, graças a Deus, nós A temos essa repulsa já no doutrina berço, a repulsa já no que berço. esclarece No que a gente útero. vive. Ela não pode É. abortar ele? Porque ninguém. Aqui é uma tendência. Os espíritos não têm como se meter no livre-arbítrio. No livro Em A Vida Continua, eles perguntam isso, né? Eu reestudei hoje. O livre-arbítrio de Dalva é preservado. As outras potências da alma, é um livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, André Luiz se refere à nossa mente como as potências da alma, ficam latentes conforme a programação reencarnatória, mas o livre-arbítrio não. Ninguém pode intervir, só Deus. Então, pelo livre-arbítrio, ela pode abortar, porque ela começa a ter as sensações de um espírito agressor. Então, por que a mulher, nesse livro E a Vida Continua, se você quiser entender planejamento reencarnatório, Carmen, você pega esse aqui, ó. Eu não vou falar porque é o livro todo. Planejamento. Como é o nome do livro? André Luiz é o último livro da série do Mundo Espiritual. E a Vida Continua. Todo livro é um planejamento reencarnatório, a partir do desencarne de Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Você vai ver, você fica pasmo, porque o livro ele vai dizer como se planeja. A encrenca, Dalva. Nossa encrenca só resolvida na família. Alguns tipos de encrenca. Só na família. Pelo esquecimento e a reencarnação. Diga. Outra coisa, se fosse feito de outra forma, esse espírito ir para outro local, não havia reconciliação. Então, como ele disse aqui no final, glória a Deus, né? Louvado seja Deus de ter colocado ele para vir. Pela glória do lar. Preparar ele muito no mundo espiritual, muito. Vai dar para certo. ele aceitar. Vai dar certo. Aí vai depender aí de cada um. O tempo. Por outro lado, não pode demorar muito, porque se demorar muito, ela já não pode parir mais. Vai parir com 50 anos? Pode. Cláudia Raia. Encarnações. Cláudia Raia. Depende do projeto. Cláudia Raia, 55 anos, está grávida hoje? Né? Minha irmã com 60 anos. Teve filho, minha irmã com 60. A notícia que ela botou aí. Está com 18 anos aí, esse que vai para o exterior estudar. Aí você veja o compromisso dessa irmã sua, né? Com esse espírito, né? E o menino doce, esse menino é um doce, 18 anos, uma maravilha ele. Então veja, a gente encerrando aqui nossa coisa, como é complicado e educativo para nós, né? Que a gente vai fazer, como a Conceição lembrou bem, a nossa parte, a cooperação. Palestra, estudo, água, passe, atendimento fraterno, mediúnica. O que a gente não vai fazer, que a gente tem nesse livro, não vou prometer cura a ninguém, aparentemente. É verdade. Claro, estou falando que você já também não faz isso. Não vai prometer cura. O centro espírita que prometer cura a alguém está fazendo está cometendo um grande erro, não só com o centro, mas com as encarnações dele, né? Isso. O compromisso dele com isso, né? Isso. Então a gente não promete, a gente vai dar todo o acolhimento, todo o carinho, todo o apoio a ambos, encarnado e desencarnado. Não precisa entrar em detalhes com os outros, processos que está envolvido. O processo dele vai passar. Mas muitos casos desses, é o que ele está dizendo. Mas o espírita não está cheio, né? Que a gente não promete cura a ninguém, a gente promete alívio e mudança interna, né? De cada um. O espírito guia, querendo levar para a mediúnica, leve ele. Se não quiser, eu não evoco ninguém. Mas a pessoa é amiga de Sérgio, é amiga de Jailson. Todos nós estamos escritos no livro de encarnado e desencarnado. Porque todos nós somos irmãos. Não tem amigo de Jailson, amigo de Sérgio. A gente está pedindo pelo amigo de Jailson, pelo amigo de Sérgio, assim como pede por todos os outros que estão nos livros, ali anotado nos livros, né? E se o guia da mediúnica quiser trazer o obsessor do amigo de Sérgio, de Jailson, ele traz. Eu não vou fazer mediúnica extraordinária para desobsediar o meu amigo. Não vou pedir a ferreira a ninguém. Agora, pode pedir ao guia. Então, é isso que a gente vê no livro das obsessões, já estudamos juntos, e vemos no livro Damos Obsessão. Mas é uma iniciativa no livro de Bezerra. Vamos fazer.
porque senão toda a família vai se suicidar. Mas eu fazer? Porque é fulano, é cicrano? Não. Trazer meu nome, o nome. A pessoa traz o nome e coloca na mesa mediúnica. A gente tem que parar com isso. O nome dos outros estranhos fica no livro lá fora. Mas se eu frequento a mediúnica, eu pego e ponho o nome do livro ali, na mesa. Isso é uma falta de confiança nos guias. Tem 4 espíritos, André Luiz fala. Um centro frequentado por 35 pessoas, 4 espíritos na beira do livro, anotando de quem traz os nomes. Mas eu não confio nisso, eu tenho que levar para a mesa da mediúnica. Porque Mário, não é nem falta de confiança no guia, é como você diz, é falta de estudo, de conhecimento. Isso. Então, a pessoa não quer estudar, não quer isso, é difícil. É difícil. Mas vamos para a nossa prece. Porque o dever é que a gente estude, né? Para depois melhorar. Eu digo porque eu já fiz. Hoje eu não vou fazer mais, eu já fiz. Muitas dessas coisas também já fiz. E também, às vezes, é a orientação que é dada. Aí a gente tem que ver de que orientação é dada. Se é de um guia superior. Não, é isso. Tem que ver. Então, um é filho de Deus e o outro não é? A gente tem que ver se o guia mandou, ele pode fazer até uma reunião extraordinária. Isso que eu falei, é o guia que está mandando. Não é eu pedir ao dirigente e o dirigente ceder. Então vamos para a nossa prece. Sexta-feira, nosso reencontro, se Deus permitir, com o capítulo. Sexta-feira eu estou viajando, vou ver se lá a internet pegar direito bem, eu assisto a aula. Se não pegar... Está gravado. Então, elevemos o pensamento ao nosso Mestre Jesus, onde estamos reunidos com muitos espíritos em torno desta obra, vertida no mundo espiritual superior à Terra, para compreendermos aquilo que acontece em nossas mentes, com esse sentido novo, ao qual nós estamos estudando desde já. Observamos nas obras de André Luiz que aquilo que estamos fazendo agora, muitos espíritos só farão quando desencarnarem. Estudar sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre a mediunidade. Então somos agradecidos a Francisco Cândido Xavier e André Luiz em especial. Que se estamos aqui compreendendo esses porquês da vida, é graças aos esforços deles. E o nosso esforço é apenas nos reunir para estudarmos. Só isso. Muito obrigado ao Mestre Jesus. Que os bons espíritos assistam a todos que estão em sofrimento, em especial aqueles que anseiam, como nós, ao esclarecimento. Que Jesus os ampare, que Jesus envolva agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus Boa amigos, noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. boa Boa noite. noite. Boa noite. Quarta-feira, Cadê Lia? Nunca mais entrou. Lia no nunca mais Japão, entrou. Lá às 9 da manhã, trabalhando. Luta expiatória é o próximo. 24. Já Estamos deu uma juntos. lidinha. Tchau.